Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o Volney Schuch. Boa tarde, Volney. Bem-vindo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem nos assiste agora ou vai nos assistir na reprise a partir das 22, né? Ou ainda depois, de acordo com o seu tempo disponível, assistir ao Floripa em Foco na página do Sintesp, www.sintesp.org.br. Volney, nesse dia 20, quando estamos gravando esse Floripa em Foco, foi o dia de mais uma manifestação, né? Mais um dia de esquenta, na verdade, para essa greve geral do dia 30 de junho. Está correndo bem a organização dessa greve? Vai acontecer mesmo? Sim, a greve vai acontecer mesmo porque o governo Temer não para de atacar a classe trabalhadora, né? Mas a gente vê que tem resultado. A luta na rua é a única coisa que pode atrapalhar, barrar esses planos mirabolantes do governo Temer, do governo golpista, né? Uhum. Eu achei que você ia falar governo Colombo, que não deixa... Não deixa de... você sabe que já tem mais de 30 pedidos de impeachment do governo Colombo. 30? Que Uau! Precisam ser analisados lá pela Assembleia Legislativa. Hoje mesmo a gente fez parte de uma mesa que estava compondo a frente parlamentar em defesa do serviço público, né? Frente Catarinense Parlamentar em defesa do serviço público. Contra a privatização dos serviços e das empresas públicas, né? E aí nós temos aí vários casos de que o governo Colombo pretende privatizar, como é o caso da Casan. Já existe piadinha correndo aí nas redes sociais de que o Colombo é o melhor negociador do mundo, né? Ele vendeu a Casan 2 vezes e não entregou nenhuma. Mas enfim, tem toda uma luta contra a privatização das empresas públicas, Casan, Celesc, Epagre, Cidasc, enfim. Tem toda uma luta contra a privatização do Porto de São Francisco, né? Que o sindicato representa, os trabalhadores do Porto de São Francisco, enfim. Essa luta, ela está muito ativa. O Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos, ele tem travado essa luta também, né? Aliás, nós começamos lá atrás, enquanto Fórum dos Servidores Públicos do Estado, exatamente contra... por essa luta, a luta contra a privatização das empresas públicas, contra toda essa bandalheira, né, que a gente vê, e em defesa dos serviços públicos, ao ponto de, num segundo momento, a gente se transformar dos servidores públicos para o Fórum em Defesa do Serviço Público, né? E a gente atualmente constitui então o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos, né, que está organizando também esse dia 20, né, com manifestações no estado inteiro. São várias regiões que vão ter manifestações. Aqui na capital a gente vai ter também uma manifestação bastante grande. E chamando para o dia 30. E chamando, ela é um esquenta para a greve geral do dia 30. Acredito que o mesmo sucesso que houve com a greve geral do dia 28 de abril vai se dar agora nesse 30 de junho, né? Penso que a grande maioria da população já consegue perceber que a gente está vivendo sobre um golpe de Estado, né, que é dado aí pelos parlamentares, pela mídia, pela justiça, num acordão nacional para tirar uma presidente legitimamente eleita, uma presidente honesta. Eles tiveram que inventar um crime para poder tirá-la do poder,
Isso não é mais novidade, né? O direito brasileiro funciona, você tem um crime, aí a polícia investiga o crime, ao investigar o crime você tem um suspeito, e aí você vai investigar o suspeito, monta as provas e entrega para o judiciário decidir se esse sujeito é de fato o criminoso, o autor do crime. Mas tudo começa com um crime, né? E não foi seguido esse rito dentro da justiça, no caso da Dilma? Não só isso, né? Não só com a Dilma, né? Com o Lula é a coisa mais absurda do mundo. Primeiro eles dizem, o Lula é criminoso, depois eles vão procurar qual é o crime que ele cometeu. Isso não existe em nenhum direito no mundo. Teve até um ministro que falou, eu vou julgar porque o direito me permite julgar em cima de suposições. Isso no julgamento do Mensalão teve um voto, que foi o voto da ministra Weber, que disse que eu não tenho provas contra Zé Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Então é esse o estado que nós estamos vivendo, um estado de exceção, efetivamente, né? Mas que a gente tem todas as condições de lutar pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, enfim, né? E entendemos que esse é o que a gente deve fazer nesse momento e que o Sintesp está sempre na luta, sempre esteve na luta, sempre se colocou, sempre explicou para os trabalhadores do serviço público ao qual nós representamos, que já desde o ano passado dizendo que isso era um golpe de Estado, e agora fica cada vez mais claro, cada vez mais nítido, né? Cada Os vez mais de panela sumiram. Cada vez mais gente consegue perceber o que foi feito, né? Como que se deu esse golpe, enfim. Isso para dizer que a gente está sempre na luta e que a gente está realmente organizando essas manifestações, a gente está sempre participando disso. Você comentando sobre a participação do Sintesp dentro do Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores, um fórum constituído aqui em Santa Catarina, não só por sindicatos, né, mas tem também estudantes, CNBB, entidades de classe. Na verdade, praticamente todas as entidades que têm alguma preocupação com o bem público, né? Então, junto com a gente estão companheiros do MST, companheiros da UNE, da UCES, da UCE, os atingidos pelas barragens, atingidos por barragens, de todas aquelas entidades, a CNBB, a Caritas de Santa Catarina, a CNBB, enfim, várias entidades que têm a preocupação com o povo trabalhador, né? De alguma forma com o povo trabalhador. Né? Então essa é com os estudantes, com o povo pobre, enfim. E você citou esse fórum, né, de que luta em defesa dos direitos não só dos servidores públicos, mas dos trabalhadores do modo geral, né? E você falando me lembrou do MUCAP, que foi um movimento unificado contra as privatizações, MUCAP, que existiu nos anos 90 aqui, né? E que graças ao MUCAP, que era constituído também de diversas entidades, foi graças ao MUCAP que o nosso BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, continuou um banco público, só agora recentemente foi absorvido pelo Banco do Brasil, que a nossa CELESC, as Centrais Elétricas de Santa Catarina, continua pública e rentosa até hoje, graças ao MUCAP também, né, que o Sintesp participou sempre. Sim, a gente participou do movimento e a gente é contra a privatização porque se a gente for ver que o centro da corrupção no país, ele se dá sempre nessas relações do Estado com a iniciativa privada. Sempre que tem essa promiscuidade entre Estado e iniciativa privada, é onde existe o maior
grau de concentração de corrupção, né? Exatamente nessas negociatas, nas relações com o privado, de forma ao Estado beneficiar os amigos do rei, né? Sempre isso, né? E a gente, quando faz a piadinha de que o Colombo vendeu a Kazan pelo menos 2 vezes, não entregou nenhuma, né? Primeiro porque para entregar a Kazan eles têm que modificar a lei, né? A lei do Estado, que foi através de muita luta que a gente alcançou, coloca a obrigação de se fazer um plebiscito no caso da venda, pelo menos da Celesc e da Kazan, né? No caso dessas 2 grandes empresas, mas também fica colocado de forma mais indireta todas as outras também. Então, isso é fruto da luta dos trabalhadores, né? E da luta não dos trabalhadores da Celesc para defender a Celesc ou da Kazan para defender a Kazan, mas da luta do conjunto dos trabalhadores para defender as empresas públicas, o serviço público, um serviço público de qualidade, né? De um modo geral, na saúde, na educação. Uma reciprocidade a todos os impostos que a gente paga. Que a gente paga, né? Quer dizer, que a contrapartida, né? É a contrapartida de serviços que a gente paga efetivamente, né? Uma coisa interessante, é bom reiterar, né? Uma coisa interessante dessa crise ética e política é que ela trouxe à tona a verdadeira face dos políticos, né? Agora está todo mundo vendo como é que funciona, que tem privilégios ali, tem luxos mantidos por uma outra classe, e que políticos é uma classe que legisla em causa própria, né? Já é tempo que vem se falando isso, mas nunca tão abertamente, tão difundido como é hoje, né? A gente sempre faz uma ressalva de não criminalizar a política em si, porque a política é a única saída, né? A única saída que o povo tem é a saída política, não tem outra, não existe mágica, não existe intervenção militar, não existe estado de força que vai resolver essa crise. A única força capaz de resolver essa crise é a classe trabalhadora organizada politicamente, organizada nos seus sindicatos, organizada nas suas entidades, organizada nos seus movimentos e eventualmente também nos seus partidos políticos, né? Então essa tentativa também de criminalizar ou de colocar todo mundo como iguais, é tudo a mesma farinha do mesmo saco, não é verdade, né? Existem políticos e políticos, né? E existem uma política, né? E uma política saudável, que é a única forma de a gente efetivamente melhorar a vida do povo. Da igualdade a todos. De ser participativo, de ser ativo na política, né? A gente precisa mais disso. A gente precisa de mais políticos. Não de menos políticos, mas muito mais de mais políticos. De bons políticos. E de bons políticos. Os bons políticos, né, eles vão representar o povo trabalhador, a classe trabalhadora, quem de fato, com o seu trabalho e o seu suor, é que mantém de pé essa nação, né? Então, é essa política que é a boa política que a gente precisa estar valorizando, né? Então, nesse sentido, assim, a gente convida sempre todo mundo a participar dos debates, participar dos atos políticos que a gente chama, participar da discussão e do debate sobre as nossas vidas, né? Sobre as vidas dos trabalhadores e trabalhadoras do modo geral, né? Então, nesse sentido, é sempre bom fazer política, é sempre bom fazer o bom debate, né? E é interessante você chamar a atenção sobre isso, porque tudo que se ouve na grande mídia, né, difundido na comunicação de massa, tudo que eles falam tem que desconfiar, né? Porque a grande mídia já mostrou a quem pertence, a que partido participa, né? Para a gente, só para ilustrar o que você está falando, né? Quando há um certo tempo atrás, já no governo Lula,
a imprensa se reuniu, os donos das grandes empresas se reuniram para debater a imprensa e tudo mais, a conjuntura política. Uma das donas de jornal, ela falou exatamente o seguinte: se a oposição não consegue fazer, o papel os seus partidos de oposição não conseguem fazer o papel de oposição, é a mídia que tem que fazer, ou seja, contra o governo Lula. Contra o governo Lula da época. Então, aí você já vê que a mídia tem partido, né? A mídia tem partido, tem lado, né? No governo Dilma atacou o tempo inteiro, falava dioturnamente sobre a crise. Aí, quando assume o governo golpista, a crise sumiu, a palavra crise sumiu dos noticiários, como se a gente tivesse magicamente saído da crise, né? Quando na verdade era ao momento em que a gente mais entrou na crise. Uma fofoca, né? Não, e que a gente mais entrou na crise foi exatamente depois do golpe. E aí a crise se agrava, o número de desempregados se agrava, mas isso já não é mais assunto para a mídia. Então... E é interessante você falar nisso, que o desemprego aumenta. Tem gente que está contente com essas reformas, porque diz que tem que salvar o empresariado, porque é muito imposto, não há como sobreviver dessa forma. Tem gente que ainda concorda com no mundo inteiro, em invariáveis países, no mundo inteiro, toda vez que se aplicou a receita que está tentando se aplicar aqui no Brasil, exatamente todos os países, a quebradeira foi maior. A quebradeira foi maior, o nível de desemprego não caiu por conta dessas reformas que foram feitas. Não é tirando direitos que a gente pode ultrapassar. Salvar a situação ou acabar com a crise. É justamente o contrário. É justamente quando os países têm mais direitos, onde a distribuição de renda é feita com mais vigor, que a gente tem essas crises resolvidas, né? A gente pode pegar o exemplo de Portugal, que optou por não fazer as reformas que estavam sendo impostas, né? E que está saindo da crise com mais facilidade. Por exemplo, outros países que adotaram medidas drásticas com relação aos trabalhadores. Né? Acho que uma medida drástica positiva seria, novamente, né, olhar a dívida pública brasileira. Né? Essa sim precisa de uma auditoria. Dali dá para tirar bastante economia, né? Dá para fazer uma economia muito grande. Só para a gente ter uma ideia do que isso representa, o Brasil, de toda a arrecadação do Brasil, 46% ou mais, já chegou a 49%, já chegou a 50% de pagamentos da dívida, dos juros. Tudo que a gente arrecada, metade. Tudo que a gente arrecada no país, metade do que a gente arrecada. E só para fazer uma comparação do que isso representa, os gastos com a saúde não chegam a 5% do que a gente arrecada. Então, é só para comparar o que a gente arrecada para pagar essa dívida, né? Uma dívida que a gente sabe que não existe mais, né? Já foi paga várias vezes. Centenas de vezes. E só para a gente ter uma comparação, os gastos com saúde, né, que é onde o cara vai pegar o remédio, onde a gente é atendido pelo SUS, do modo geral, representa 5% do que a gente arrecada. Então, é uma coisa muito absurda, né? Então, se a gente para de pagar esses juros da dívida, a gente podia dobrar o orçamento da saúde, dobrar o orçamento da educação, dobrar o orçamento de assistência social. Fazendo uma outra comparação, que é com o Bolsa Família. O Bolsa Família representa menos de 2% do que a gente arrecada, menos de 2%, e atende a 40 milhões de pessoas. E
E eu ouvi falar que alguns privilégios do judiciário também o mesmo valor gasto com o Bolsa Família. Praticamente. Né? O que é gasto com o judiciário brasileiro é o que é gasto com o Bolsa Família inteiro. Pois bem. Então são coisas que a gente precisa realmente discutir, debater. A saída é uma saída pela política, não tem outra, e a gente defende que tenha a saída pela política, nenhum direito a menos. A gente tem que pressionar os deputados e senadores para votar contra essas reformas, né? Tive a informação de que na Comissão de Assuntos Sociais a reforma trabalhista foi derrotada. No Senado? Dentro do Senado. Numa das comissões. Numa das comissões, sim. Não é no Senado como um todo. Né? Por isso, isso mostra que é possível a luta e que a luta é possível arrancar a lei. Né? A gente sempre diz, né? Quem faz a lei é a luta. Né? A luta faz a lei. Então, a gente tem que ir para as ruas, pressionar os seus deputados, pressionar os deputados catarinenses e os senadores catarinenses para votar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, enfim. É possível derrotar essas reformas. Né? É possível reverter a questão da terceirização, que foi aprovada de forma golpista novamente nessa Câmara de Deputados, enfim. É isso que a gente precisa fazer, não tem outra saída. Se cada cidadão participar, fazer a sua parte de cidadão, né? Essa roubalheira lá em cima não dura uma semana. Né? É isso que precisa a gente fazer, né? Na verdade, por isso a greve do dia 30, né? Para a gente mostrar que a gente tem força, tem capacidade de organizados derrotar esse governo golpista, derrotar esse projeto neoliberal, que já foi derrotado em 2014 nas urnas, né? E cujo representante maior, candidato a presidente hoje, pode ser preso a qualquer momento. Né? Então, estamos aqui no Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, conversando com o atual secretário de imprensa do Sintesp, o Volney Chucre, que é servidor público concursado, né? Agente penitenciário é o nome da sua função, né? E você trabalha ali diretamente com os apenados, é a expressão que se usa, né? Sim. Agora, nesse momento, liberado para atuar no sindicato que representa toda a categoria, mas a função do Volney é ali junto aos apenados. E depois falando em penitenciários, Volney, depois das Olimpíadas do ano passado aqui no Brasil, todo aquele equipamento de segurança, aquelas detector de metais, raio-x, foi destinado para as penitenciárias. Né? Isso está sendo instalado? Parece que está havendo problemas, não? Na verdade a gente coloca isso como um problema, não o fato de instalar os scanners. A gente defendeu já defendia a ideia de se colocar scanners para acabar com as chamadas revistas vexatórias, né, dentro das penitenciárias, por duas razões. Uma, para que a gente possa humanizar de fato o sistema. Né? Para humanizar o sistema é preciso que a gente tome algumas atitudes. Uma das atitudes era essa de acabar com essas revistas vexatórias e tudo mais. E por outro lado, porque também a gente entende que isso também é uma medida de segurança, porque à medida em que você deixa a penitenciária mais agitada em função das revistas, né, e isso corre na cadeia inteira, e isso deixa a cadeia muito mais agitada, para a gente acabar com isso também, a gente sempre defendeu então a colocação de scanners. Por outro lado, a gente também quer condições de trabalho para que esses scanners sejam operados por operadores credenciados para isso. Capacitados. E não capacitados para utilizar o equipamento, para saber o que ele está fazendo de fato, né? E ao mesmo tempo que
não sobrecarregar os agentes penitenciários com mais essa função e também por conta da saúde dos trabalhadores, né, que efetivamente não estão preparados para isso, não fizeram concurso para isso, não estão preparados efetivamente para operar essas máquinas, né? Então a gente quer fazer esse debate com mais vigor, com mais profundidade, e a gente está orientando os agentes penitenciários a não operarem as máquinas, né? Para que o Estado seja obrigado a fazer concurso público para operadores de scanners dentro ou seja, né, a gente fez um bom debate, participa junto com o Conselho Regional de Radiologia sobre essa questão. Eles nos orientaram, nós fizemos reunião já na penitenciária da capital para debater esse assunto com os trabalhadores ali, né? E com o governo do estado? A gente já pediu várias vezes para que haja uma audiência com o governo do estado, e o governo do estado se nega sempre a fazer. A gente vai insistir, atuar junto ao Ministério Público, junto ao Ministério Público do Trabalho, inclusive, né? E, enfim, estamos fazendo uma atuação mais forte com relação a isso, porque realmente as condições não são... Quem passa de vez em quando, nesses detectores de metais, o raio-x, a carga de raio-x é quase inofensiva, né? Mas para quem fica o dia todo ali, exatamente, esse é o grande problema. Disso, tanto que tem cursos, né, de radiestesia, de operação. Só para você ter uma ideia, hoje o estado de Minas Gerais, que a gente volta a falar no estado de Minas Gerais, está se vendo as contas com a justiça, porque foi comprovado que 36 fetos morreram em função do uso dos scanners. Então, comprovado já. Então, essa é a situação que a gente não quer para Santa Catarina, né? Então, vamos... E é uma situação que o Sintesp está acompanhando de perto. Nós estamos acompanhando e vamos acompanhando. Isso. E você, servidor público interessado nesse tema, acompanhe a discussão pelo site do Sintesp, sintesp.org.br. Aliás, entre no sintesp.org.br e cadastre lá, você, servidor público do Estado, cadastre lá o seu telefone para agilizar, melhorar a comunicação entre o seu sindicato, que te representa, e você, e também ficar mais ativo até nas lutas, né, que o Sintesp divulga, não só através do seu celular, mas também do Facebook, do Twitter, do jornal impresso, do jornal online. Entre no sintesp.org.br e afine aí o seu canal de comunicação com a sua entidade para tudo fluir melhor. E também, importante, né? Sempre é bom falar, atualize o seu cadastro e o seu número de conta, banco, onde você tem conta corrente, para poder receber a restituição do imposto compulsório que o Sintesp faz questão de devolver a você sindicalizado, né? É isso, Volney? É isso. Vamos deixar um abraço? A gente sempre convida os trabalhadores da base para se filiarem no Sintesp, para darem a sustentação política e financeira necessária para a gente avançar na luta, né? Então, sindicalize-se. Sindicalize-se. sintesp.org.br, onde você também pode reassistir todos os Floripa em Foco, inclusive esse com o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação do Sintesp. Até o próximo, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.